Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nessa aula onde eu vou te mostrar o método para você desenvolver uma carreira à prova de futuro e conquistar as melhores oportunidades de carreira na indústria de alimentos, independentemente da sua idade, da cultura da empresa, da situação e o momento econômico-político do país e, mais importante do que tudo, sem você precisar se matar de trabalhar ou continuar engolindo aqueles sapos que só sugam a tua energia. E por que eu falo de energia? Porque a energia é fundamental, ela vem da motivação. E sem energia e sem motivação intrínseca não há criatividade possível. E sem criatividade não há como encarar nada com atitude empreendedora. E o método sem preconceito, que eu vou te mostrar agora, mas ele convida você a encarar a carreira como um ato empreendedor. E esse é o único modo, é isso que eu acredito. Encarar a carreira como um ato empreendedor é o único modo sustentável que nesses novos tempos para você andar uma jornada profissional harmoniosa e feliz. O que significa? Fazendo o que você ama, fazendo aquilo em que você é melhor, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que o mundo precisa e aquilo pelo qual você é remunerado. Isso tudo na indústria de alimentos. E o que me impulsa a fazer essa aula? Bom, eu ouço muitas coisas. Converso com muitos profissionais, experientes, brilhantes, antenados, preocupados com a sua carreira. E ouço coisas como: eu estou preocupada porque eu estou muito tempo na mesma função. Eu estou muito tempo na mesma empresa e me sinto estagnada, estagnado. Estou como bitolada, sempre ouvindo e fazendo as mesmas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria me empolgar, né, com o meu trabalho, mas eu não vejo nada de horroroso com ele. Mas eu não consigo me empolgar com o que eu faço. Também vejo coisas como, às vezes bate a dúvida, né? Será que eu estou sendo valorizado no nível da minha entrega? Eu dou muito. Às vezes eu sinto que dou demais. Mas, por um outro lado, eu sinto culpa por reclamar do meu trabalho. Então, essas duas coisas, né, que as pessoas comentam comigo e que são dores, e são dores muito respeitáveis, né? Outras como, alguns anos atrás, eu tinha certeza que eu queria trabalhar na indústria de alimentos. Porém, já tem um tempo que eu venho me questionando e vem essa vontade, bate, né, vira e mexe essa vontade de empreender, de tirar alguma coisa minha. Mas dá muito medo, porque na minha família tem uma experiência que foi ruim, né? Então eu fico nessa dúvida e isso vai acontecendo. E questões como esta são importantes porque a gente precisa começar a falar em carreira, a tomar a carreira como um ato que nos pertence, né? E nós precisamos de maior confiança, de maior harmonia para desenvolver o que seja que a gente quer desenvolver dentro de um emprego ou fora dele também, né? Então, eu espero que essa aula possa te trazer insights para ajudar com isso tudo e com outras coisas mais. E quem irá se beneficiar com essa aula? Basicamente, profissionais da indústria de alimentos, do universo B2B ou B2C, né, que desejam assumir as rédeas da sua carreira, né? Não seguir deixa a vida me levar, né? Não é por aí que vai. Embora eu fiz muito isso na minha realidade, mas já não dá mais para fazer isso, né? Entenderam que a transição começou agora, não precisa esperar um evento extremo para iniciar uma transição de carreira. E buscam reconhecer, tem quem busca reconhecer a sua arte singular. Cecília, em que é que sou bom? Onde que estão as minhas fortalezas? Como que eu me diferencio do resto? E tem aquelas pessoas também que precisam desenvolver uma imunidade contra performance killers, né? Às vezes a gente tem aqueles matadores da nossa própria performance que sugam a nossa energia vital. E lembre-se, sem motivação não há energia e sem energia não há criatividade. E por que os profissionais ficam nesse looping por tanto tempo? Quer saber quanto tempo essas pessoas que estão com esse sofrimento passam? Às vezes são 2 anos, 3 anos. É muito tempo, gente. O tempo é o mais valioso que a gente tem. Não dá para a gente perder, né? E por que isso tudo é tão comum na indústria de alimentos? Bom, eu vou te contar a minha visão. Você já deve ter ouvido falar uma vez, duas ou milhares de vezes, né? Que a gente está no país
dos alimentos no país da alimentação, o Brasil. E o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos industrializados para o mundo. Já exportou para mais e exporta para mais de 180 países. E segundo o relatório do ano 2014 da Organização Mundial do Comércio, o Brasil ocupa a terceira posição entre os maiores exportadores mundiais de alimentos. Aqui falando da cadeia produtiva como um todo, né? Desde o agro do campo à mesa. E mais ainda, para o ano 2050, com aumento populacional explosivo, o Brasil está chamado para participar com um 40%, tem que aumentar a sua produção de alimentos em um 40%. Não é pouca coisa. E eu entendo que tenha muitas pessoas que estão no universo alimentar querendo fazer parte dessa movimentação. É lógico, isso é muito empolgante, por um lado. Mas também sabemos que, por um outro lado, os consumidores estão cada vez mais participativos. Isso pode ser muito bom ou pode ser muito desafiador, especialmente para a indústria, né? Que a indústria vem sofrendo bastante com o olhar mais inquisidor dos consumidores, né? Cada vez mais conscientes e cientes, e tem coisas que fazem, né, com que muitas pessoas que participamos do universo da indústria de alimentos e trabalhamos na indústria, às vezes tenhamos as dúvidas, será que estamos fazendo a coisa certa, no caminho certo? E, por um outro lado, cada vez se fala mais em alimentos, em dietas, em gastronomia, dietas diversas, e quanto isso tudo se relaciona com nutrição, com saúde, com sustentabilidade. Recentemente vimos também a explosão dos agritechs no Brasil, que vai ser um polo de agritechs para o mundo, sem dúvida nenhuma, e as novas foodtechs começando, alimentos que são proteínas, mas que não vêm de animais, e vêm de plantas e proteínas cultivadas em laboratório, enfim. Tudo isso é super empolgante e dá muita vontade de fazer parte. Gente, eu sei que isso tudo gera, por um lado, muita empolgação, porque é um momento histórico para participar do sistema alimentar como um todo, e especialmente no Brasil. E é um espaço em que, sem dúvida, dá para fazer a diferença, onde as pessoas, e o país e o mundo precisam. Mas, por um outro lado, às vezes sentimos essa decepção, essa frustração, essa confusão, que é totalmente normal destes novos tempos, né? E é lógico, até esperável que muitas pessoas estejam se sentindo perdidas, em um looping, né? Sem saber por onde começar e por que eu tenho tantas dúvidas. Isso é a transição na pele, a gente está sentindo. Isso tudo a gente chama de cenário de disrupção, né? Há uma nova ordem, há uma nova lógica. As coisas já não são mais do jeito que eram. Já não dá mais para esperar, fazer e esperar um resultado conhecido. Nem sempre dá para isso. Bem, antes de continuarmos, né, deixa eu me apresentar. Quem sou eu, né? Afinal, o que estou falando tudo isso? E da onde vem um pouquinho o método que eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, eu sou Cecília D'Alessandro, formada em Química. Eu tenho 20 anos de ter participado da indústria de ingredientes de uma das empresas mais importantes do rubro de aromatizantes. E um dia me foi dada, como eu falava, a oportunidade de assumir a posição regional. E isso implicava que eu tinha que mudar de país, né? Eu saí da Argentina, vim para o Brasil, né? E aí comecei como gestora de pessoas da área de P&D para a América Latina em um dos segmentos da indústria. E eu confesso, não fui isso tudo como gestora de pessoas. Se hoje começar a fazer de novo as coisas, faria muito diferente mesmo. Isso deu muitas quedas, muitas dificuldades também. E até acabei fazendo inimigo sem querer, né? A gente acredita, né, que porque tem o conhecimento técnico, então você já está apto para liderar. E não é o caso. Embora depois a gente vai aprendendo isso, né? Mas os aprendizados vêm justamente das dificuldades. É daí que vem a grande quantidade de aprendizados, né? Quando veio a oportunidade de inovação, foi super desafiador. Porque aí eu recebi a chance de desenvolver a área de inovação dentro da América Latina, naquela empresa, né? E era um espaço de muita tentativa e erro. Por mais que eu perguntasse para o meu chefe
O que é para eu fazer? O que você espera de mim? Como você gostaria que eu fizesse? Isso acontece, gente, acontece cada vez mais. O chefe não vai ter todas as respostas, até porque ele mesmo pode não saber. E hoje, como eu falava faz pouco tempo, vivimos em uma grande disrupção, estamos em uma transição de era, cada vez menos o seu chefe vai poder te orientar, e aí você precisa tomar as rédeas, né, ir descobrindo na tentativa e no erro. Mas a área de inovação foi fantástica, porque eu não tinha equipe, tinha uma equipe muito pequena, tinha que desenvolver novas tecnologias e marketear novas tecnologias e conseguir a venda delas, né? Isso junto com clientes muito importantes, projetos onde os holofotes da empresa estavam colocados para valer, né? Era muita responsabilidade. E no momento que eu descobri que inovar é fazer o novo, justamente, por consequência tem muita coisa que você simplesmente não sabe. Bom, e na área de inovação você vive e convive permanentemente com o incerto, o novo, o desconhecido. São praticamente todos os espaços que geram dúvidas. E muito looping. Por onde começo? O que eu faço antes? O que é prioridade? O que é mais importante do que outra coisa, né? Muitas contradições, algumas expectativas, várias, frustradas, né? E, bom, aí fui encontrando um pouco a libertação também do espaço inovador. Muito não é sabido. Então, quando você não sabe, o que você faz? Pergunta. E aí as perguntas foram extremamente libertadoras. E eu me fiz lá, né, nesse universo, nesse contexto, nesse cenário, por 20 anos, trabalhando em projetos de inovação, primeiro como P&D, depois como transferência tecnológica, como eu falava agora há pouco, com as principais empresas de alimentos e bebidas do Brasil, da região e do mundo, né? Então, o método sem preconceito, o método que em breve vou apresentar para vocês alguns elementos, ele vem também, veio se formando. Eu não sabia que estava formatando ele, mas ele veio se formatando lá, na forma de fazer, na forma de questionar, de entender, essa curiosidade por olhar em volta aquilo que era desconhecido e ao mesmo tempo tinha muita expectativa, tinha que dar muito resultado, tinha cobrança em cima e tudo mais, né? Então, aí fui identificando, por exemplo, quando o looping é muito intenso, então quais são as travas, quais são os paradigmas que estão jogando, né? Por que as coisas são bloqueadas? E o que bloqueia? São bloqueios de verdade ou são coisas que a gente inventou que vem bloquear, né? E aí aprendi também a importância de facilitar a inteligência coletiva, né? E me fui tornando uma facilitadora do pensamento conjunto. É muito importante. Porque era líder de inovação não significa que eu tenho que saber de tudo. É lógico que não, né? Então, resolução de problemas complexos e de pepinos, né? Que acontecem todos os dias, eu comecei a passar, olha que louco, de sentir um grande peso, né? Mais um pepino de novo, mais um abacaxi para descascar. Mas com o tempo e com a prática, né, dessa forma de resolução de problemas de maneira coletiva e criativa, isso começou, não posso falar que eu me divertia, mas, gente, começa a ser muito gostoso quando você começa a encontrar soluções para problemas muito difíceis trabalhando com gente, trabalhando de maneira colaborativa, trabalhando em rede, com todos os seus colegas, com colegas com quem nunca conversou antes, com pessoas que são parceiras de negócios, e isso acontece cada vez mais, e é cada vez mais importante. E eu me atrevo a dizer, cada vez mais empolgante na indústria de alimentos, que é um espaço que nós queremos seguir fazendo a diferença, que nós sabemos que é um espaço fundamental para inovar para as pessoas e para o mundo, né? E aí fui mentoreando pessoas. Eu sabia que estava fazendo isso? Lógico que não, mas eu fui, como o caso do Márcio, né? O Márcio, um colega muito querido, né, com quem eu tive a sorte de trabalhar, e ele fala, né, no seu depoimento, ele fez um depoimento muito carinhoso para mim, e ele menciona que começou a interação comigo e que essa interação foi muito intensa na época que ele estava desenvolvendo um projeto de inovação, né, bem desafiador, em que os holofotes da empresa estavam todos colocados lá, né, algum cliente importante, uma conta das multinacionais, né? Uma tecnologia muito nova,
muitas dúvidas por parte do cliente e ele estava liderando essa tarefa, né? E era responsável técnico por uma categoria e aí passou a liderar aquele projeto. Lembre-se, como área de inovação eu tinha responsabilidade pela facilitação do processo, mas não tinha pessoas a cargo. Isto não implica que você não pode coachear e mentorear pessoas em que você acredita, né? Ele relata, me matava de trabalhar, nada podia dar errado, aquela batata quente não podia ficar na minha mão e por aí vai, né? Então, esse é o tipo de ansiedade que muitos profissionais vivem hoje também na indústria, né? E como a empresa era referência em tecnologia, ele disse, eu achava que a tecnologia podia quase fazer qualquer coisa, qualquer trabalho sozinha. A gente coloca muita energia e muito crédito, né? Às vezes, como a tecnologia é nova e como a tecnologia é bam, 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 então ela consegue coisas. Não, senhor. É você que consegue ou não consegue, né? E aí ele disse, Cecília me ajudou a reconhecer os impactos das minhas ações, né? Nas outras áreas, como tudo aquilo era importante. É muito louco, gente, mas a gente está acostumado a trabalhar em pedaços, né? Em áreas, separados por departamentos. Então, quando você ganha como líder a noção do todo, isso pode ser extremamente libertador, porque você consegue se comunicar com os colegas de uma maneira completamente diferente, né? E ele fala uma coisa também, para não perder o foco, Cecília me desafiava. Qual é a pergunta que estamos respondendo mesmo? Gente, perguntar, isso é absolutamente fundamental. Quando começamos uma coisa traz a outra, e aí ramifica, e tem um desdobramento, e a coisa começa a gerar uma complexidade. Já estamos em um projeto complexo e desafiador. Nós precisamos trazer a pergunta de novo para o cerne da questão. O que nós estamos querendo resolver aqui? Bom, e por aí vai o depoimento dele, vocês estão vendo aí, é muito carinhoso, muito gostoso, né? E aquele incômodo, ele falava, me tirou da zona de conforto. Ele fala, se você tem que definir uma palavra para mim, perguntei para ele falou, incômodo. Cecília me lembra de incômodo, mas um incômodo bom, né? Porque essa zona de conforto às vezes deixa muito desconforto. Lembre-se o que eu falei no início, a pessoa falando, eu estou muito tempo na mesma função, eu estou me sentindo desconfortável. Aquela coisa de estar muito confortável gera um incômodo, sim, né? E gerar incômodo, isso te tira do conforto, te permite aprender e por aí vai. Então, sem saber isso tudo, eu já estava começando o meu trabalho de mentora que eu faço hoje com muito carinho e eu gosto demais de fazer, né? Mesmo assim, ainda você pode estar na dúvida, será que funciona comigo? Eu sou muito diferente da Cecília, sou muito diferente do Márcio, tenho outra experiência, tenho outra idade, venho de outra época, tenho outra formação. Bom, eu quero te mostrar aqui outros dois depoimentos aqui. Tem o de Andrea, né, que ela fala que achou muito proveitosa, a mentoria Andrea muito novinha, começando aí na área de P&D com uma grande energia. Ela veio, Cecília, eu quero mais, eu quero poder participar mais da inovação, eu quero poder trabalhar e colocar as minhas competências em jogo, né? E deixar que isso apareça. Então ela chegou procurando conhecer melhor as próprias habilidades, né? E com a ajuda da mentoria ela fala que ganhou coragem, né? Isso foi muito importante. A palavra que define a mentoria de Andrea foi a coragem que ela ganhou para poder colocar as suas ideias, de maneira amigável, de maneira harmoniosa e de mesmo sendo diferentes, talvez colocando elas para pensar em conjunto com outras pessoas e aí conseguiu resolver problemas que ela nem imaginava que conseguiria. E olha que interessante, né? Porque isso tudo, ela fala, me permitiu compreender melhor os processos internos. E com isso do coragem, né? Que a Andrea menciona, disse, cheguei a te propor soluções para problemas velhos, né? Que existiam e ter sucesso, né? Isso deu muita mais confiança ainda. Também temos o outro depoimento muito carinhoso da Mariana, né? Ela fala que a mentoria foi muito rica, né? Que sempre gerou permanentemente muitos insights, né? Em todas as nossas conversas. Uma coisa que ela ressalta é essa experiência, a minha experiência, né? Na área da indústria de alimentos. Então isso permitia, muito interessante o caso da Mariana, porque ela estava fazendo paralelamente também outros cursos, né? Liderança e tudo mais, e ela conseguia, graças ao trabalho da mentoria, ir baixando a terra, traduzindo isso para a sua realidade e podendo ir aplicando esses ensinamentos
que estava aprendendo o curso de liderança também, né? Uma das coisas que mais surpreenderam para ela foi comprovar quanto o ato consciente de intencionar resultados, uma coisa que a gente trabalha bastante no método, que é colocar a força da intenção no resultado desejado, né? Pode parecer louco, pode parecer poesia, mas eu garanto que não é. Você começa a fazer, a pensar, a enxergar diferente e consegue agir de um modo que ajuda esses resultados também a emergir, né? No caso dela, engajar mais pessoas no processo de qualidade da empresa. Agora, antes de ir, já vou chegar no método, já chego, tá? Mas antes de ir para o que é para fazer, eu gostaria de trazer algumas armadilhas, né? De secarmos o que não é para fazer, lugares onde a gente pode cair e por causa disso ficar naquele looping que lembre-se, 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito tempo, não dá para perder. Então, vamos aí com a armadilha número 1. Ficar estudando, fazendo cursos, formações, e outra de maneira interminável. Por quê? Porque a pessoa que quer ver a sua carreira florescer e que está interessado realmente com o futuro da sua carreira, procura permanentemente novos conhecimentos. Ótimo, é isso que nós temos que fazer, né? Nos falam, conhecimento contínuo, permanente, tá perfeito. O problema é achar que só fazendo isso a gente vai elevar a carreira, vai fazer uma carreira à prova de futuro. Como eu mencionava, né? Isso acaba sendo uma armadilha, porque eu estou teoricamente fazendo o que é para fazer, aprendendo sempre. Mas o que eu preciso mais fazer é colocar isso na prática. E muitas pessoas falam, como? Eu já fiz o curso, e agora o que eu faço com isso? Em onde que eu consigo aplicar? Na empresa que eu estou no DA. Bom, e a empresa que eu estou no DA me leva para a segunda armadilha, né? O problema está na empresa. O problema está na empresa. A empresa não é muito inovadora, é extremamente conservadora, as decisões são todas restritas, né? São poucas pessoas que tomam decisão, eu não tenho muito espaço para me movimentar, eu queria mostrar as minhas habilidades, fiz um curso por aqui, design thinking por lá, user experience, e agora? Maravilhoso isso tudo, eu super recomendo fazer. Agora você tem que encontrar e como encontrar as formas de não ficar no looping, de não ficar fazendo mais um. E não é essa empresa o problema necessariamente. As pessoas saem muitas vezes e essas armadilhas saem procurando, vou mudar, e vou mudar, e vou mudar. E aí vão pipocando de uma empresa para outra, né? Achando que a solução para a sua carreira está nas características e no entorno da empresa, dos colegas, do chefe. E eu posso te contar que não é nada disso. Claro, se você não está passando por uma situação terrível, né? Uma situação que seja antiética, coisas assim. Mas se são coisas do tipo que eu estou mencionando aqui, há muitas oportunidades mesmo. A armadilha número 3, isto também acontece bastantes vezes, isto acontece em empresas grandes, medianas, pequenas, familiares, a questão da clareza, né? Eu tenho que fazer tal função, aquela função é comigo, aquela caiu no meu colo, agora sobrou para eu fazer. E o que é para fazer mesmo? Como é que começa? Por onde começar? Não fica muito claro os objetivos, não sei muito bem como tenho que entregar, não fica clara a entrega, estou esperando alguém me falar, aí eu vou, pergunto para o chefe, volto sem entender muito, isso vai gerando também outro looping, um looping de desconforto, de desconcerto. Você não sabe, o chefe não sabe, e agora? A falta de clareza. Gente, vamos lá. Transição de era, momento de disrupção, ruptura, há muita coisa nova, projetos complexos, falta de clareza, faz parte, e sim, é possível e muito mais simples do que você imagina começar a trabalhar neles, começar a evoluir neles também. E uma quarta armadilha bastante típica é a questão do síndrome do especialista, né? Eu assumo uma posição nova, por exemplo, em uma área em uma empresa, em um laticínio, né? E eu venho da área de cárnicos, por exemplo. Eu já tive muito sucesso na área de cárnicos, 10 pontos, aprendi muito, já teve 10 anos lá e agora eu assumi uma função de liderança, por exemplo, pode ser em qualidade, em processos,
na área de lácteos. E eu não sei muito de lácteos, não tenho esse expertise. E tem pessoas que até eu ouvi falar de profissionais que eu admiro profundamente, eu me sinto uma fraude. E olha, não é porque você não tem o conhecimento, não deram essa função para você, porque você tem o conhecimento. Deram uma função de liderança, uma função que talvez é uma função, não talvez, uma função de liderança é uma função de gestão, é uma função para gerir recursos, para gerir conhecimentos, para trabalhar com pessoas, né? E não necessariamente aquelas que se reportam diretamente a você, até porque as equipes às vezes são bem pequenas, bem enxutas, né? Então, não fique no looping do síndrome do especialista, sofrendo por isso. O conhecimento está disponível, sim. Tem muitas pessoas em volta que têm esse conhecimento. E você só precisa saber facilitar, ter discernimento, fazer a pergunta certa, encontrar o caminho e orientar esse time que precisa de você, né? Então, bom, espero que estas armadilhas tenham servido um pouquinho para trazer algumas luzes aí, né? E sirvam de alerta para você não cair nesses loopings e tenham trazido alguns insights. Para mim, estas situações que as pessoas passam me inspiram cada vez um método para ser melhor. O próprio método Sem Preconceito, como eu falei, ele foi se gestando sem eu perceber enquanto eu estava no mundo corporativo e, obviamente, trabalhando com pessoas, ele vai se aprimorando, né? Afinal, como disse John Naisbitt, ele futurista de Megatrends, autor de Megatrends, somos flexíveis para nos adaptar às novas tecnologias, mas lentos para aprender a linguagem dos novos paradigmas. E porque, de fato, estes são novos tempos e, de fato, é difícil nos acostumbrarmos à linguagem dos novos paradigmas, algumas vezes a gente, mesmo experiente, cai nessas armadilhas, né? E também uma fonte bem interessante que tem me inspirado bastante para o método, mesmo autor, ele fala: as inovações mais incríveis do século XXI não virão pela tecnologia, e sim pela ampliação do conceito do que é humano. Esta aqui, e para mim é muito forte, é muito importante, e ela tem muito a ver com o método Sem Preconceito, né? E daqui vamos então, sem mais delongas, conhecer um pouquinho mais quais são as componentes desse método Sem Preconceito que te convida para olhar de novo e enxergar o novo. É absolutamente fundamental porque ela age diretamente no seu ganho de confiança. Quando se trata de expandir as nossas habilidades, né, as nossas competências, muitas pessoas colocam foco nas competências técnicas e saem buscando cursos. Mas o que precisamos nós, especialistas e profissionais da área de alimentos, da indústria de alimentos, que muito frequentemente somos formados em alguma área técnica, química, veterinária, engenharia de alimentos, enfim, e por aí vai, nós precisamos ampliar realmente as nossas habilidades e as nossas competências de trabalhar com gente, as nossas competências humanas, né? A questão da criatividade, ela como no topo, mas a partir do momento em que você começa a trabalhar com mais pessoas, a fazer mais perguntas, a se assumir como líder positivo e facilitador de processos complexos e resolvedor de problemas complexos, não você e muita gente, né? A gente trabalha em rede, a gente trabalha com outras pessoas. É muito importante não cair na armadilha do especialista e querer saber de tudo. Esquece. Não dá para saber de tudo, mas sim dá para perguntar bem perguntado, para convidar pessoas para pensar junto. Isto motiva e engaja os times. Então, uma primeira componente do método: competências, habilidades e recursos. Amplificando as habilidades humanas, você ganha recursos. Recursos importantíssimos e fundamentais para o profissional da nova economia, aquele profissional que quer conduzir a sua carreira à prova de futuro. Recursos, conhecimento, recursos, pessoas. Não tem nada mais importante que a gente possa ir acrescentando, e isto se logra no dia a dia, nas suas atividades cotidianas. Uma segunda componente do método é a habilidade e o costume da prototipagem. Sabe quando a gente cai naquelas armadilhas de, por exemplo, um projeto que a priori parece um projeto normal,
mas ele começa a se revelar como um projeto complexo. A gente começa a fazer perguntas, ninguém tem respostas. A gente vai e pergunta para o chefe também não sabe. A gente pergunta para os principais envolvidos, cada um tem uma ideia diferente do que esperar a respeito do mesmo projeto. Não tenha medo. Dá para começar a evoluir, dá para começar a tirar o projeto do papel, mas começa prototipando. Então, você está muito mais preocupado em ver o que vem daquele teste que você fez, em ver e acolher o que vem, do jeito que vem, muito mais que com o resultado em si. Você num protótipo não se propõe um resultado específico. Prototipa, por exemplo, um formato de resposta. Prototipa, por exemplo, um formato para aquele bendito relatório que você tem que fazer. Prototipa um formato de novo serviço, novo produto. Igual que um protótipo de produto, sabe? Aquele que não está finalizado, mas você está interessado em saber se o sabor está mais ou menos bom, se a textura, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que você prototipa com muitas outras possibilidades, né? Por quê? Porque inovação e prototipagem não é apenas para quem está na área de inovação, não é apenas para quem está no P&D. Cada vez mais os projetos são mais complexos e nós precisamos aprender a linguagem da prototipagem, né? O modo ágil de trazer descobertas significativas, né? Um modo ágil de achar respostas para evitar ficarmos nessa e quem sabe, e quem não sabe, e quem me disse. Então, prototipe mais, este é o segundo elemento do nosso método. O terceiro não pode faltar, a mentalidade que você tem que ter. Vai unir todos esses elementos que a gente está considerando. Um mindset perguntador, um mindset indagador, um mindset curioso. Já falei muito aqui de perguntas, né? De você ter uma predisposição expansiva, né? Não fechadora. Quando a gente pergunta, a gente tem possibilidade de expandir. Mas não pergunta sim, não. Perguntas, e se? E se inovar não fora só em produto? E se o mesmo processo de design thinking que eu fui lá e me formei e estudei, eu pudesse aplicar dentro? E quem disse, e essas outras perguntas, quem disse que, por exemplo, os ensinamentos do design thinking a gente apenas aplica com o consumidor final? Quem disse que não posso aplicar dentro da minha empresa, com alguma área, com algum colega, com alguma, por exemplo, com a área de vendas? Eu já fiz isso com um cliente meu, deu super certo. O cliente interno é a área de vendas, e por que não compreender melhor esse cliente e aplicar essas ferramentas do pensamento, do design em nosso cliente interno? Então, e se abre para novas possibilidades? Quem disse abre para novas possibilidades? Então, é um mindset expansivo, um mindset perguntador. É isso que é o nosso terceiro elemento do método sem preconceito. A gente tem que fazer um curso, por exemplo, tem que dar um treinamento, vai, estuda o que tem que fazer e vai e simplesmente vomita na audiência o que era para dizer, né? Mesma coisa com uma palestra. Gente, são coisas extremamente diferentes. Você, numa audiência de curso, tem uma audiência que está aprendendo junto. E cada vez mais os nossos alunos, por exemplo, têm muita mais informação que ainda você, professor, nem viu. Então, fazer uma troca, trabalhar essa interface entre você e o curso, essa interface entre você e o que tem que lecionar, e entre você e as pessoas que estão lá, essa interface pode ser amplificada, expandida, ela fica muito melhor quando você reflete sobre ela e coloca uma lente de aumento nessa interface. Eu, professor, posso fazer no piloto automático e está tudo bem. Mas eu posso fazer de um jeito amplificando essa interface, olhando em cima dela e aprendendo muito mais com isso e ganhando novos recursos, conhecimento, novos relacionamentos. Mesma coisa com uma palestra. Você é careca de dar aquela palestra técnica explicando os benefícios técnicos da sua tecnologia naquele alimento e faz isso sempre. Isso não vai te empolgar. E vamos então para a nossa componente final, o número 5, o flow, o estado de fluxo. Ela é uma componente do método? É, porque ela acaba sendo uma consequência da aplicação de todas as outras componentes, né? O flow, para quem não ouviu falar ainda, mas é o estado no qual a gente tem a nossa
criatividade máxima. É aquilo que você, quando está trabalhando no que você gosta, no que você sabe fazer muito bem, aquilo que as pessoas e o mundo precisa, aquilo que é relevante e coincide com o que você sabe fazer e o que você ama, e pelo qual você obtém uma retribuição justa e pago por isso, onde o nosso trabalho chega no topo da nossa alegria e da nossa felicidade na vida, no trabalho. Aí ser feliz não se diferencia se você está trabalhando ou não, né? E para você ter esse estado, você precisa ir fazendo, né, trabalhando da forma de aplicar as outras componentes que a gente mencionou agora há pouco, né? Que são componentes onde basicamente a gente expande as nossas habilidades humanas, trabalha de uma maneira mais colaborativa, consegue guiar pessoas e equipes através de percursos complexos, indaga e explora e amplifica as funcionalidades das interfaces, daquilo que nós temos que fazer. Interface é o trabalho, é o pessoas, é o equipamento, é o tecnologia, é o curso, é o que seja que é. Você acaba expandindo aquilo e gerando mais e mais recursos. E aquilo acaba te acompanhando e ajudando a entrar em um estado de fluxo. O estado de flow também a gente consegue porque estica um pouquinho a sua habilidade, te obriga a ir um pouquinho além do que você sempre fez. Então, claro, você não vai fazer o jeito sempre igual, não vai fazer aquele piloto automático, vai fazer de um jeito um pouquinho esticando as suas habilidades, né? As suas skills. Então ele te desafia um pouco mais e te obriga a ir um pouquinho além. Sempre no limite, não naquela esticada que você fica frustrado ou frustrada porque simplesmente não sabe o que fazer, né? Então o estado de flow é um componente fundamental e é aí que eu gosto de conduzir, amo fazer isto, conduzir pessoas para chegar nesse momento, porque é um momento em que você realmente pode sentir segurança, confiança, que estão dando uma jornada à prova de futuro. Aconteça o que acontecer, esteja na empresa que estiver ou se você vai se dedicar, como eu, a fazer o seu negócio, empreender em algo que você ama, né? Então, bom, isso tudo eu queria apresentar. Se você esteve aqui até este momento e você me acompanhou até este último momento final, eu quero lembrar que profissionais da indústria de alimentos que estão engajados com a sua carreira, que querem buscar novas oportunidades, que querem dar seu próximo passo, que estão pensando para onde ir, o que estudar mesmo, que competências são ótimas para complementar o profissional que você já é, né? Ou querem iniciar um novo ciclo de carreira, enfim. Para quem esteja interessado, eu estou oferecendo em algum lugar, vai aparecer um link para você poder se inscrever para ir um passo além. Eu te ofereço uma conversa, você e eu, que está interessado em conhecer um pouquinho mais do método, o que o método pode fazer por mim, né? Será que serve? Então, te ofereço uma sessão gratuita, individual, você e eu, conversando sobre a sua situação atual na indústria ou em alguma área, em algum espaço do vasto setor de alimentos, né? E o seu desejo, vamos a identificar exatamente onde você está. Vamos para o espaço onde é o seu desejo, onde você quer chegar. Nós vamos identificar esses dois espaços. Então se inscreve aí, utiliza esse link que vai aparecer aqui embaixo e eu te vejo do outro lado. Muito obrigada.